Jackson Silva, a Prefeitura e a Polícia fazem uma operação para demolir novas comunidades que começam a aparecer nas encostas do Rio de Janeiro. Essas são imagens exclusivas feitas pela nossa produção, a produção do SBT Rio, que mostram que a cidade, e tomada por construções irregulares, piora ainda mais em pontos muito delicados, principalmente para quem vai morar nesses barracos. Jackson Silva está acompanhando essa demolição e onde? Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Essas demolições aconteceram em diversos pontos do Rio de Janeiro. Esses barracos, Isabelle, são utilizados por traficantes também. Detalhe, a nossa equipe foi atacada por um dos traficantes durante o flagrante desses bandidos aqui no Complexo de Manguinhos. Daqui a pouco eu volto contando detalhes sobre isso, tá? Sobre a ação da Prefeitura e também da Polícia Militar e da Polícia Civil. É contigo, Isabelle Benito. Você vai ver os detalhes na denúncia da reportagem de Jackson Silva. Rodou. Imagens exclusivas mostram um traficante armado. O bandido aponta a pistola para a nossa equipe de reportagem. Nesse outro trecho, ele tenta cercar o nosso carro, mas a nossa equipe deixa o local rapidamente. O flagrante é feito na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na zona norte do Rio. O local é conhecido como a faixa de Gaza Carioca. Observe que nesse local estão surgindo novas casas, que são uma extensão do tráfico de Manguinhos. Várias residências são construídas irregularmente embaixo do viaduto. As casas servem de abrigo para traficantes. Em vários pontos é possível ver homens atuando como olheiros do tráfico. Ao longo da via também é possível ver diversos lava-jatos irregulares. A água é de ligação clandestina, energia também. A Polícia Civil já realizou operações para reprimir, mas sempre retornam. A expansão do Complexo de Manguinhos tem alguns objetivos. Entre eles, facilitar a venda de drogas e acompanhar o trabalho dos policiais. As casas estão escondidas entre árvores e plantas, o que dificulta ainda mais o trabalho da polícia. A nossa equipe de reportagem precisou da ajuda dos agentes de segurança pública para fazer o flagrante. Essa expansão desordenada, com o apoio do tráfico, vem crescendo em vários pontos do Rio. Poucos metros da Leopoldo Bulhões, podemos ver nova comunidade perto da linha férrea e ao lado da estação do Caxambi, que também fica na zona norte da cidade. Em outro bairro da zona norte, homens da Secretaria Municipal de Ordem Pública derrubaram casas em uma nova comunidade que cresce em Água Santa, que também fica na zona norte do Rio. Essa ação aconteceu nesta sexta-feira. As construções estavam localizadas praticamente em cima do pedágio da linha amarela e oferece riscos para quem passa pela via expressa. Nosso foco aqui de trabalho é preservar a integridade física das pessoas, preservar a vida e, obviamente, ordenar a cidade. Sob pena da gente ter um problema sério aqui, com danos ambientais, com falha de escoamento da água das chuvas, especialmente nessa época do verão. Lembrando que desde janeiro de 2021 já são mais de 3.100 demolições realizadas pela Prefeitura através da Secretaria de Ordem Pública. Além da Prefeitura do Rio, a Polícia Militar faz operação conjunta para identificar os responsáveis pela extensão de casas e prender os traficantes. Ele é muito humilde, a produção é de Rodrigo Gomes, que fez esse trabalho. Vou explicar para você o que estava acontecendo, né? E a edição do Rodrigo Gomes? Nossa, ele bateu o escanteio, correu e fez o gol de olímpico, é isso? Com a amarração dele que está ao vivo aqui. O que aconteceu? A gente estava produzindo uma reportagem com o Rodrigo Gomes, que é produtor especial, diante dessas imagens aí que você está vendo. Com produção do Rodrigo, principalmente para mostrar construções estrategicamente por falta de moradia pública, políticas públicas, mas muito próximo à movimentação para enxergar vocês, a cidade da polícia, tá? Construções que davam diretamente e estrategicamente com imagens da cidade da polícia. Aí a prefeitura hoje fez uma operação do qual ela fez a retirada em vários pontos, principalmente de construções irregulares, que afetavam o doutor Breno, que também é delegado, mas hoje está secretário de Ordem Pública,
que afetavam o ir e vir das pessoas e a ordem pública da cidade, e um outro pedaço do qual a gente está vendo as imagens, as construções extremamente perigosas para as próprias pessoas que moram praticamente dentro da linha férrea. Jackson Silva, expliquei certo? Certíssimo, Isabelle Benito. Quero começar mostrando o Complexo de Manguinhos para quem está assistindo ao SBT Rio para saber como tudo funciona aqui. Mostra, Pedro Mota, por gentileza. Estamos, Isabelle, na Avenida dos Democráticos. Vou mostrar para vocês do outro lado a Leopoldo Bulhões, onde o Rodrigo Gomes, o produtor do SBT, fazia uma reportagem especial sobre essas casas que estavam invadidas ali naquela região, quando traficantes fortemente armados começaram a seguir o carro da nossa equipe de reportagem. Foi um momento em que Rodrigo Gomes percebeu que um traficante apontava a pistola para ele. Esse bandido tentou se aproximar do carro onde estava o Rodrigo Gomes. Foi no momento em que ele saiu rapidamente do local. Agora, vale lembrar, Isabelle, que o Rodrigo Gomes estava também com policiais, tá? Esse trabalho foi feito com a polícia para garantir a segurança de Rodrigo Gomes. Vamos então mostrar como funciona aqui. Veja só, ainda tem barricadas por diversos lados aqui do Complexo de Manguinhos. Lá dentro, Isabelle, tinha uma cabine da Polícia Militar, a UPP. Já não tem mais. Hoje em dia, as cabines ficam fora da comunidade. Mostra Pedro Mota. Aqui, ó, uma cabine blindada, tá? Estamos aqui nessa rua porque os policiais militares estão cercando vários pontos, porque não é um local seguro, portanto, os policiais garantem também a segurança da equipe de reportagem e também de quem frequenta este local. Agora, com relação à prefeitura, tá, Isabelle? Também atuou em Água Santa. Casas também foram demolidas. Essas casas, Isabelle, são de usuários de drogas, mas também os traficantes se utilizam para vender drogas e também monitorar os passos da polícia. Agora aqui na Avenida dos Democráticos também houve uma ação da prefeitura, com homens da CORE e também de policiais de outras delegacias especializadas. Os policiais cercaram vários pontos, enquanto os agentes da prefeitura derrubavam os barracos bem pertinho do muro aqui da cidade da polícia. Vamos caminhando por aqui para mostrar, Isabelle, os policiais militares que estão em pontos estratégicos. Lembrando, Isabelle, que essa área é uma das mais violentas aqui da Zona Norte do Rio. Os traficantes continuam atuando, são bandidos que vendem, roubam cargas, tá? Vendem drogas e também roubam carros. Por isso, estamos aqui com policiais militares. Vamos então falar também com o Bernardo, que ele representa a subprefeitura daqui da Zona Norte do Rio. Bernardo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, são barracos construídos por usuários de crack, mas os traficantes também atuam nisso. Se aproveitam para vender drogas e monitorar o trabalho da polícia também. Hoje foi mais uma ação da polícia e de vocês também para combater também o tráfico de drogas e também esses usuários de crack. Jackson, boa tarde. Na verdade, a gente faz uma operação, que já foi feita essa operação um mês atrás. Sim. Aqui, na verdade, a gente pode permitir que isso ocorra. A prefeitura tem políticas públicas para isso, tanto para habitação quanto para usuários de drogas. E a gente já fez essa operação um mês atrás e a gente vai continuar fazendo com que a operação ocorra. Sempre que isso retornar, a gente vai estar sempre batendo em cima e não vai deixar que isso aconteça. No caso da Água Santa, na verdade, a gente teve ali 8 construções que foram demolidas e que poderiam simplesmente causar acidentes graves, tanto para o linha amarela para os motoristas e também para uma questão de saneamento, que nenhuma das construções tinha saneamento suficiente ali para uma questão mínima de uma qualidade de vida, entendeu? Então a gente está sempre atuando para não deixar que nada disso ocorra e que venha algo mais grave acontecer. O Bernardo está à sua disposição, Isabelle Benito. Olá, boa tarde para vocês. Gente, a gente está vendo as imagens dessa construção. Quando a gente fala de imagens e reportagem exclusiva, a gente quer dizer em imagens em que a gente conseguiu, do qual ali a gente vê também a atuação de traficantes. Nessa questão, a gente viu da linha amarela, o que a gente passa batido próximo ao pedágio e nem percebe ali à beira do barranco, talvez de uma forma muito irresponsável. Muitas vezes a gente, como parte fiscalizadora da sociedade, jornalistas, acabamos sendo engolidos pelo dia a dia do Rio de Janeiro. Vamos perceber, né, que isso daí é extremamente perigoso. Vamos perceber só quando acontece uma mosema da vida. A parte de prevenção
E é uma coisa muito difícil de se fazer por parte de secretariado, porque assim, você está mexendo com a habitação das pessoas, né? Você está mexendo com a questão de você retirar a moradia. Mas mais do que isso que eu aprendi na Musema de mesmo antes do direito à moradia, é o direito à vida em segurança. E é isso que é principalmente que a gente tem que mostrar em reportagens como essa, quando as pessoas podem se chocar muito vendo tijolos sendo derrubados por máquinas, né? Exatamente, Isabela. Assim, a gente sempre faz a ideia de ter a prevenção, de fato, a vida, para a gente sempre tem que estar poupando a vida de quem está transitando ali ao redor e quem também está, enfim, infelizmente, às vezes a pessoa compra um imóvel, alguma coisa, não está sabendo que o imóvel é irregular, o imóvel não tem ali o seu alvará correto, e aí a gente tem que, infelizmente, atuar de uma forma um pouco mais dura. Então, assim, o recado que a gente fica, de fato, é esse. Qualquer irregularidade, qualquer situação que ocorra de algum imóvel que volte a ser para o local que não tem que ficar, a gente vai ser muito duro com isso e não vai deixar acontecer. A gente volta a repetir, os canais da Prefeitura estão abertos, a subprefeitura também está aberta à Zona Norte para qualquer dúvida, qualquer sugestão que tenha que ocorrer. E assim, a gente espera de fato que isso não ocorra de novo, mas que se ocorrer vai ser muito duro, a gente vai estar caindo em cima e não tem jeito. A irregularidade não pode ser uma coisa legal. A gente não pode deixar que a desordem tome conta da cidade, por isso que a gente está sempre atuando e sempre olhando por toda a cidade. Isabelle, só lembrando que esses barracos que o Rodrigo flagrou ali na Leopoldo Bulhões, Isabelle, também já foram derrubados. Lembra disso? Só que novamente construíram e acabam servindo como abrigo para traficantes daqui da região. Exatamente o que eu vou trazer para o Carlos agora, que é a esfera dele. Na reportagem especial da nossa produção, mostra do qual a gente foi até abordados de forma indireta, mas que a gente conhece muito bem por traficantes, a construção muito próxima, quase dentro da cidade da polícia. Carlos Augusto, inadmissível. Pode ter sido até acionado pelos próprios policiais, né? A gente queria saber, de repente, apontando arma, tá vendo? Apontando arma, você consegue ver? É uma coisa arma? cultural, né, Isabelle? Porque muitos anos que não se faz isso e as construções são muito mais rápidas do que as fiscalizações. E aí a fiscalização, acho que a prefeitura, para combater isso a contento, né? Porque são muitas construções irregulares. O policial pode sair da cidade da polícia e ir ali fazer alguma coisa? Pô, não tem condições, não tem nem maquinário para isso. Não tem nem maquinário para isso. Ele não vai ter que ser uma operação policial para uma coisa que ele depois não vai ter como ter fim, dar fim naquilo. Então, assim, é uma coisa que a prefeitura tinha que ter um órgão só para isso, porque é muito fácil falar, né? Porque a mão de obra é muito escassa, mas são tantas construções irregulares para tão poucas pessoas que combatem isso diuturnamente, que as construções são muito mais aceleradas, são muito mais rápidas do que as derrubadas. Então é difícil conter isso, a favelização é muito grande. E fora que há anos, né, a política vem evitando esse tipo de conflito para não perder voto, enfim, para não perder eleitorado. Te mexe com pobreza, com política pública, mas a gente mostra isso daí, ó, o traficante que aponta a arma pro produtor. Ô, Jackson Silva, vou me despedir de vocês aqui. Agradeço a participação. Mais alguma informação? A operação... A gente já viu que foi retirado os barracos ali, ó. Claro, óbvio, o dedinho da Isabelle, semana. Bernardo quer só ressaltar essa importância, Isabelle. A importância dessa junção, tá? Com a prefeitura e agentes também de segurança pública. É extremamente fundamental essa junção para combater o tráfico de drogas e também construções irregulares. É isso, a gente na verdade assim, tem um canal direto, tanto com a Polícia Militar, tanto com a Polícia Civil também. A gente tem todos os órgãos fiscalizadores da Prefeitura que também atuam em todas essas áreas. E a gente tem também o auxílio do 746, que é um canal direto com a Prefeitura e consegue auxiliar todos os moradores em qualquer dúvida que tenham, qualquer denúncia que precisam ser feitas. Então assim, a gente está aberto para qualquer situação, a gente está interligado com todos os órgãos, então podem contar com a gente. É contigo, Isabelle Benito? Não, vou até falar, Bernardo, 746, coloquei na minha coluna, de uma denúncia de uma eleitora minha. Eu não vou lembrar agora, foi na Zona Norte. No outro dia já tinha a equipe trabalhando nessa parte de retirada, uma Cracolândia, do qual as pessoas, do nada, da noite pro dia ela se criou, e muita gente estava sendo ameaçada, gente que tinha na frente da casa, não saía mais, com faca, a gente sabe que o problema social é grande. Né? E você fica... Aí eu peguei e eu fiz o quê? Fiz a denúncia na coluna, mas fiz um 746. No outro dia a gente tinha a denúncia e um 746 tinha captado a denúncia. Eu fiz os dois tipos para fazer o teste, que é meu papel como jornalista, saber se funciona. Né? Funciona mesmo. Eu fiz o teste para mostrar na minha coluna, sem eles saberem que era minha coluna. Fiz a minha denúncia,
mas fiz um 746 do qual tive todo o respaldo. Gente, obrigada, tá? É assim que a gente faz cidadania e organização de cidade, que também é segurança pública.